Você já sentiu que a sua mente é o seu maior inimigo? Como se cada pensamento fosse uma corrente invisível, puxando você cada vez mais para o fundo. A depressão não grita, ela sussurra. A ansiedade não avisa, ela invade. E a pergunta é: como sobreviver a essa tempestade sem perder a sanidade? Hoje, vou te contar uma história que pode mudar a forma como você enxerga a dor e revelar como a filosofia estoica esconde um caminho para criar uma mente inabalável. Havia um homem chamado Elias. Ele não era um guerreiro, nem um imperador, nem um sábio. Era um homem comum, como eu e você. Mas Elias carregava um fardo que quase ninguém via. Todos os dias, ele acordava com uma sensação de vazio tão pesada que até respirar parecia um esforço. Por fora, sua vida parecia normal. Trabalho, contas pagas, compromissos. Por dentro, era como caminhar por um campo minado. Cada pensamento podia ser a explosão que o derrubava. A ansiedade roubava seu sono, a depressão sugava sua vontade de viver. E em silêncio, ele pensava: eu não vou aguentar por muito tempo. Mas uma noite, mexendo em livros antigos em um sebo esquecido da cidade, Elias encontrou uma obra gasta, com páginas amareladas. O título era simples: Meditações de Marco Aurélio. Ele não sabia que aquele encontro iria mudar sua vida. Naquele livro, um imperador romano, cercado por guerras, traições e doenças, escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso, e encontrará a força. Elias fechou os olhos. Era como se alguém, há quase 2000 anos, tivesse atravessado o tempo apenas para falar com ele. Nos dias seguintes, Elias decidiu experimentar algo novo. Em vez de lutar contra seus pensamentos como quem enfrenta um inimigo, ele começou a observá-los, como Marco Aurélio fazia. Quando a ansiedade vinha dizendo: tudo vai dar errado, ele se perguntava: isso depende de mim ou não? Se não dependia, ele deixava ir. Se dependia, ele agia. Foi assim que Elias descobriu o primeiro pilar da mente inabalável: o controle do que está sob nosso poder. Mas havia algo ainda mais profundo. Em suas noites mais escuras, quando a depressão sussurrava que nada fazia sentido, ele se lembrava de outra frase, desta vez de Sêneca: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Elias começou a enxergar que cada pequeno ato, levantar da cama, tomar água, caminhar sob o sol, era, na verdade, um ato de resistência. Uma rebelião contra a escuridão. O mundo queria que Elias acreditasse que ele era fraco, mas o estoicismo mostrou a ele algo diferente. A dor não era um castigo, era um campo de treino. Cada dia enfrentado era como um músculo sendo fortalecido. Cada pensamento superado, uma cicatriz que se transformava em armadura. Elias não venceu sua depressão em um único dia, mas dia após dia, ele construiu algo que poucos conseguem: uma mente que não quebra. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Elias percebeu que sua mente era como uma fortaleza. Se ele alimentasse os inimigos, o medo, a dúvida, a autocrítica, a fortaleza ruiria. Mas se cultivasse pensamentos de coragem, disciplina e gratidão, nenhum exército poderia derrubá-la. Um dia, olhando-se no espelho, Elias percebeu algo estranho. A dor ainda estava lá, mas já não o dominava. Ele sentia medo, mas não se deixava consumir. Sentia tristeza, mas não se deixava afogar. Pela primeira vez em anos, Elias não queria fugir da vida. Ele queria enfrentá-la. E foi nesse instante que ele entendeu: a mente inabalável não é a ausência de dor, é a capacidade de caminhar mesmo com ela. Elias sempre teve medo do silêncio. Quando o quarto ficava em silêncio, a mente dele gritava mais alto:
Mas foi justamente nesse vazio que ele descobriu outra prática estoica. Em vez de fugir dos pensamentos, ele passou a encará-los como visitantes indesejados batendo à porta. Ele se sentava em silêncio, respirava fundo e perguntava: esse pensamento é real? Ou apenas um eco da minha mente cansada? No início era sufocante. O silêncio parecia esmagá-lo, mas com o tempo percebeu que os pensamentos eram como nuvens, escuros, assustadores, mas passageiros. E cada vez que ele não se deixava arrastar, o silêncio deixava de ser um inimigo e se transformava em um mestre. Foi nesse confronto que Elias entendeu: quem aprende a suportar o silêncio, conquista o poder de não se perder dentro de si mesmo. Uma manhã chuvosa, Elias leu uma frase de Epicteto que ficou gravada em sua mente: não busque que os eventos aconteçam como deseja. Aceite-os como acontecem, e sua vida fluirá serena. Ele decidiu transformar isso em prática. Ao sentir a ansiedade apertar o peito, em vez de amaldiçoar a dor, ele a chamava de treino. Cada aperto no peito era como uma corrida na lama. Cada noite sem sono era um peso levantado na escuridão. No começo parecia loucura, mas logo percebeu: ao chamar a dor de treino, ela perdia parte de sua força. A depressão já não era um monstro no escuro, mas um mestre severo, ensinando disciplina. E assim, dia após dia, Elias percebeu que sua mente não apenas suportava o fardo, ela se fortalecia com ele. Um dia um colega de trabalho comentou: você parece diferente, mais calmo, mais presente. Elias sorriu em silêncio. Ninguém sabia da batalha que ele travava todos os dias, mas naquele instante ele entendeu o que os estoicos chamavam de vitória invisível. Não é sobre o mundo ver, mas sobre você sentir. Elias ainda tinha momentos de sombra, mas agora carregava consigo uma certeza: a vitória não era eliminar a dor, e sim não permitir que a dor eliminasse ele. Cada passo dado, cada pensamento vencido, cada manhã enfrentada, era uma vitória que ninguém aplaudia, mas que moldava uma força interna impossível de roubar. Foi nesse momento que ele percebeu: a mente inabalável não nasce dos grandes feitos, mas das pequenas escolhas repetidas em silêncio, até que um dia você descobre que já não é prisioneiro, mas senhor de si mesmo. Talvez você, que está ouvindo agora, também carregue uma tempestade dentro de si. Talvez já tenha pensado em desistir. Mas lembre-se, se um homem comum como Elias conseguiu erguer sua fortaleza interior, você também pode. A dor pode estar aqui, mas ela não é você. A ansiedade pode gritar, mas não define quem você é. A depressão pode tentar te silenciar, mas dentro de você existe uma força antiga, uma força estoica, que não pode ser destruída. E agora eu te pergunto: você acredita que é possível criar uma mente inabalável, mesmo vivendo no caos? Já sentiu a escuridão tentando te dominar? Escreva nos comentários, porque talvez sua história seja a próxima a inspirar alguém. Se esse vídeo te tocou, é porque ele precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar a sua própria mente.